óbvio que os judeus planejaram proteger a arca. Sabemos que o primeiro assalto sobre Jerusalém foi feito por Sisaque, rei do Egito, e aconteceu durante o reinado do filho de Salomão, Roboão. O relato diz que ele primeiro tomou a cidade de Judá antes de entrar em Jerusalém. Isso deu aos levitas em Jerusalém um bom espaço de tempo para esconder a Arca da Aliança antes que chegasse o rei egípcio. Na verdade, houve vários ataques a Jerusalém. Diz que Sisaque saqueou o templo e seus tesouros, mas não há menção da arca. Apesar de ele ter dado uma limpa no templo, sabemos que ele não pode ter levado a arca, visto que ela está em Jerusalém mais de 300 anos mais tarde. Isso quer dizer que a arca ou estava temporariamente escondida neste momento, ou Deus a protegeu de forma sobrenatural. O rei judeu Uzias era um bom rei pela maior parte de seu reinado. Mas quando ele quebrou a lei e queimou incenso no templo do Senhor, Deus respondeu dando-lhe lepra ali mesmo. Assim, na Bíblia, reconhecemos que Deus não somente protegeu a arca, mas também todos os móveis do templo. Mesmo os reis judeus não eram exceção a essa regra. Se eles abusavam dos móveis do templo, eles eram punidos imediatamente. Deus permitiu que os levitas levassem a arca. Esta responsabilidade pesava sobre seus ombros. Quando o rei Josias mandou que a arca fosse colocada de volta no templo, vemos que a arca era sua responsabilidade e que lhes foi dada a incumbência de proteger ou esconder a arca quando esta não se encontrava no templo. O rei Josias disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Então, apesar de não sabermos o lugar exato ao qual a arca foi levada, sabemos que os sacerdotes anteriormente tinham escondido a arca para protegê-la. Antes que os babilônios conquistassem a Jerusalém, houve um cerco de 2 anos. Assim, outra vez, os sacerdotes tiveram bastante tempo para esconder a arca, seja no mesmo lugar que antes ou num novo esconderijo. O que quero ressaltar é que eles estavam em boas condições de escondê-la outra vez. Deus nos diz na Bíblia que a arca foi escondida e protegida dos ataques ao templo por séculos. Assim, eles não teriam sido pegos de surpresa sem ter onde esconder a arca quando os babilônios venceram a Jerusalém. Eles anteriormente experimentaram métodos que poderiam agora executar. Algumas pessoas pensam que a arca poderia ter sido destruída ou roubada pelos egípcios ou caldeus, ou mesmo sido levada à Babilônia, onde teriam derretido seu ouro. Vejamos se há lugar para tal possibilidade. Apesar de não haver resposta direta a isso, podemos considerar padrões de comportamento mostrados na Bíblia, já que Deus não muda. Você certamente está familiarizado com a importância da Arca da Aliança. Se a arca tivesse sido destruída pelos babilônios, é possível que os autores bíblicos tivessem ficado tão envergonhados que não mencionariam na crônicas ou escritos proféticos. Cobrir derrotas e falhas não é incomum nos escritos bíblicos. A Bíblia fielmente retrata as falhas dos reis e do povo. Suas perdas e todas suas vergonhas estão cuidadosamente registradas. É perceptível que eles jamais se retratam como vitoriosos quando de fato não o são. Eles foram humilhados por mais inimigos que os babilônios, e isso também foi anotado cuidadosamente. Apesar de ser vergonhoso para o povo de Israel, é honesto e até hoje, pessoas de todo o mundo pregam sobre suas falhas e infidelidade como exemplo a não ser seguido. Portanto, iria a Bíblia propositalmente esquecer de registrar isso, caso de fato a arca fosse tomada? Um evento tão dramático, o próprio símbolo pelo qual Deus prometeu habitar com seu povo.
Mesmo quando o mar de fundição do pátio do templo foi tomado, isso foi fielmente registrado. Como poderiam então não mencionar o artefato mais importante? Quando a arca foi tomada pelos filisteus, foi tudo cuidadosamente registrado até os movimentos específicos de uma cidade a outra antes de ser devolvida a Israel. Isso mostra como os escritores bíblicos são honestos e não têm qualquer problema em registrar fielmente suas perdas. De acordo com esse padrão, parece razoável concluir que a razão por que a Bíblia não escreveu sobre o destino da arca foi porque não sabiam o que aconteceu com ela, ou porque estavam, de fato, escondendo o que aconteceu com ela, para assim proteger sua localização. Na minha opinião, essas duas sugestões estão mais em harmonia com o padrão bíblico que a alegação de que ela foi roubada, e que o motivo de não ser mencionado seria pelo orgulho do autor. Vamos nos aprofundar um pouco na possibilidade de a arca ter sido destruída, olhando pelo Deus da Bíblia que nunca muda. Sabemos que o templo foi destruído, mas será que isso necessariamente significa que ele permitiria que a arca fosse destruída? Apesar de ele ter profetizado que a cidade e as casas seriam destruídas, ele nunca mencionou a destruição da arca ou sua captura, mas ele anuncia vingança pela destruição do templo. Eis a voz dos que fugiram e escaparam da terra de Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento é contra a Babilônia para destruir, porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Nenhuma menção de vingança pela arca, o trono, mas somente o templo. Afinal, a função primária do templo era abrigar a arca, o trono de Deus na terra. Por isso, registrar seu destino teria sido mais importante que o destino do templo. Por que iria Deus avisar que puniria a Babilônia por destruir o templo, mas não ter nada a dizer sobre a arca sendo destruída? Como mencionamos, quando a arca foi tomada pelos filisteus, Deus não permitiu que eles degradassem a mesma. Pelo contrário, o deus pagão Dagon foi forçado a se inclinar perante a arca. Ademais, Deus mandou praga sobre estas nações pagãs até que eles devolvessem a arca. Todos que foram descuidados em relação à arca morreram, incluindo o povo de Bet-Semes que viu a arca voltando dos filisteus. Eles eram judeus, mas não foram poupados. Mais tarde, quando Davi estava levando a arca a Jerusalém, um dos guardas tocou a arca e ele foi morto imediatamente. O que Deus está tentando nos ensinar por meio dessas histórias? Que ele está protegendo a arca de ser violada. Na verdade, o homem que tocou a arca estava simplesmente tentando ajudar. Apesar disso, o que ele fez foi contra os específicos requerimentos de Deus. Deus não precisou de ajuda do homem para proteger sua arca. Davi ficou com medo quando viu isso e estava assustado demais para continuar a jornada de trazê-la a Jerusalém. Assim, ele encontrou uma pessoa para cuidar dela por aquele momento. Portanto, Deus está nos ensinando as seguintes coisas com essas histórias. Primeiro, a arca não precisa ser protegida por seres humanos. Ela está perfeitamente segura nas mãos de Deus. Segundo, Deus protegeu a arca bem de pertinho, mesmo quando esta se encontrava nas mãos dos inimigos. E terceiro, ele não permitiu que outras nações ou pessoas desmerecessem o trono de Deus. Por favor, entenda que esses 3 pontos não são suposições, mas conclusões de como Deus cuida de sua arca. Então, qual é a conclusão lógica aqui? Será que Deus não se importava mais com a arca quando os babilônios conquistaram Jerusalém? De forma alguma. Ele mostrou tanto às nações pagãs como ao seu próprio povo o cuidado por sua arca. É inconcebível que agora não importasse mais, que ele não mais a protegeria. Lembre-se que os israelitas tinham apostatado quando a arca foi capturada pelos filisteus. Apesar deles serem infiéis, Deus não permitiu que a arca fosse destruída. Afinal, de acordo com a profecia, Deus iria restabelecer a nação judaica em Jerusalém. Outra coisa,
O quarto mandamento da lei debaixo do trono de Deus diz que sua área de domínio é toda a terra. Então, o que aconteceria se ele permitisse que ela fosse destruída? Seu trono, indicando que ele é o dono da terra. Seria ele ainda o legítimo dono da terra? Mesmo os caldeus ou babilônios tendo conquistado a Jerusalém? O que o próprio Deus disse? Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. A sua mensagem ao rei da Babilônia foi: até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Isso mesmo, aqui ele faz a asserção de que ele domina sobre Nabucodonosor, que acabou de destruir seu templo. Quão vazias seriam estas palavras se Nabucodonosor tivesse acabado de destruir o trono de Deus, um trono que reclamava toda a terra como seu domínio. Deus ainda era rei sobre a terra, rei sobre todos os reis e continuava dominando sobre Nabucodonosor. Assim, se Deus tivesse permitido a arca ser destruída, não iria somente destruir sua reivindicação como rei sobre Israel, mas também sobre todo o planeta. A arca não cairia com Israel, continuaria o trono de Deus, mesmo Israel tendo falhado, assim como sempre foi no passado. Apesar de ser verdade que o diabo exerce liderança sobre a terra quando os habitantes escolhem seguir a ele, não é liderança total nem permanente. Se Deus tivesse aceitado isso, ele não teria subsequentemente intervido nos eventos acontecendo na terra, nem teria permissão de julgá-los. O fato que ele virá para julgar os habitantes do mundo mostra que o contexto do quarto mandamento ainda está de pé. A terra ainda é o território de Deus. Isaías 24 diz que no último dia de julgamento, todos os habitantes do mundo serão julgados por terem quebrado a lei da arca. Então, não eram regras pelas quais somente a nação judaica seria medida, mas todos. Voltemos à descoberta da Arca da Aliança debaixo do Gólgota pelo falecido Ron Wyatt. Se o sangue de Cristo desceu sobre o propiciatório no trono terrenal de Deus, então isso simboliza que o reino foi arrebatado de volta do ladrão e que há poder para perdoar o homem. Deus se restaurou completamente como rei sobre a terra. Então é lógico que Deus protegeria seu trono terrenal para mostrar ao mundo que a terra ainda é seu legítimo território sobre o qual domina por ser o Criador. Mas mais que isso, ele é a pessoa que pode dar perdão aos transgressores da mesma lei. Poderiam essas criaturas se aplicar ao seu trono terrenal bem como ao celestial? Tem seu trono terrenal menos valor? Eu diria, certamente não. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Cantai louvores a Deus, cantai louvores. Cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. O rei Ezequias subiu à casa do Senhor exatamente em frente de onde a arca do testemunho estava. E Ezequias orou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. A
Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Quando Jeremias estava lamentando a destruição do templo, ele não chorou sobre o trono de Deus ter sido destruído, mas ele disse: Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. O que mais Jeremias sabia? Não parece que o trono terrenal de Deus acabara de ser destruído. Soa como se tivesse sido poupado da mão dos inimigos. Repito a pergunta: foi a arca levada à Babilônia? Quando a Bíblia enumera todos os objetos tirados do templo e levado à Babilônia, ela chega a mencionar objetos pequenos e insignificantes, como colheres, mas nunca menciona a arca. Assim, a Bíblia anotou em detalhes tudo o que foi levado do templo, e você pode ler esta descrição em Jeremias. Eles, portanto, sabiam até o menor detalhe do que o rei de Babilônia levou. Agora vejamos quão protetor Deus era sobre esses objetos sagrados que foram levados do templo. Vários utensílios do templo estavam agora em Babilônia, mas repare como Babilônia não destruiu esses itens. Tinham o suficiente respeito por eles para guardá-los com segurança. Foram armazenados, não destruídos ou reutilizados para propósitos comuns. Mas no final do reinado de Babilônia, Belsazar usou vasilhames para beber e se embriagar com suas mulheres adorando a ídolos. Na mesma hora, apareceram na parede dedos de uma mão humana, escrevendo a sentença contra a Babilônia, que ela fora medida pelo Deus do céu e destruída, pesada na balança e achada em falta. Sim, pesada na balança e achada em falta. O reino seria dividido e entregado aos persas. Se Deus interveio de forma tão notável e dramática aos seus vasilhames serem profanados, teria ele ficado indiferente com respeito à arca? Seriam os copos agora mais importantes que a arca, seu próprio trono terrenal? A arca não estava em Babilônia, por isso ela não precisava de proteção especial ou intervenção sobrenatural. A arca foi escondida em um lugar seguro, como disse Jeremias, enquanto ele olhava sobre Jerusalém e o templo em ruínas. Tu, Senhor, permaneces eternamente e o teu trono subsiste de geração em geração. Por esta e outras histórias, Deus nos mostra que Babilônia nunca venceu e que ele sempre teve o controle da situação. De fato, ele profetizou que eles voltariam depois de 70 anos e isso aconteceu de forma miraculosa exatamente no tempo predito. Depois que os medo-persas assumiram com isso a custódia dos itens do templo, Deus lutou com um novo rei. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Deus lutou com um novo rei para deixar seu povo voltar à sua terra. E adivinha, Deus se assegurou que tudo do seu templo, que fora levado à Babilônia, fosse devolvido. Veja Esdras 1. A Bíblia fielmente retrata as falhas dos reis e do povo. Suas perdas e todas suas vergonhas estão cuidadosamente registradas. É perceptível que eles jamais se retratam como vitoriosos quando de fato não o são. Eles foram humilhados por mais inimigos que os babilônios, e isso também foi anotado cuidadosamente. Deus nos diz na sua palavra que Deus protege a arca do testemunho mesmo quando Shekinah não está presente e mesmo quando seu povo está sujeito a reis pagãos. Ele está no controle. Deus também nos diz que o testemunho de Deus dentro da arca tem um papel a exercer no futuro, e no livro de Apocalipse vemos que a lei vai participar no julgamento de toda a terra. Era o testemunho de Deus qualquer coisa menos que perfeito? Haveria alguma razão para Deus não protegê-lo? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Portanto, teria Deus permitido que sua arca fosse destruída?
Tem tantos versos bíblicos, muito mais que mencionei aqui, que revelam um padrão consistente de Deus no controle, protegendo sua arca não somente dos gentios, mas também dos próprios judeus.